Você sabia que existe um pecado que muitos cristãos cometem dentro da própria igreja sem nem perceber? Que milhões de pessoas que se dizem seguidores de Jesus estão praticando exatamente o oposto do que ele ensinou sobre como tratar os necessitados? Que congregações inteiras estão sendo contaminadas por um vírus espiritual que destrói o verdadeiro amor cristão? Que famílias cristãs estão ensinando seus filhos a desprezar aqueles que Deus mais ama? E se eu te disser que a forma como você trata pessoas pobres pode determinar se sua fé é genuína ou falsa? Que existe uma conexão direta entre sua atitude para com os necessitados e a aprovação de Deus sobre sua vida? Que o modo como você olha para quem tem menos pode revelar o verdadeiro estado do seu coração diante do Senhor? Que Jesus está observando cada gesto, cada palavra, cada pensamento que você tem em relação aos pobres? Você já reparou como nossa sociedade nos ensina a valorizar pessoas pelo que elas têm em vez de quem elas são? Como somos condicionados a dar mais atenção para quem veste roupas caras, dirige carros luxuosos, mora em bairros nobres? Como automaticamente assumimos que pessoas bem vestidas são mais importantes, mais inteligentes, mais dignas de nosso respeito? Como inconscientemente desprezamos aqueles que não conseguem se vestir bem, que não têm acesso aos mesmos privilégios que nós? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um texto que pode revolucionar completamente a forma como você enxerga e trata pessoas necessitadas, que pode expor áreas do seu coração que talvez você nem saiba que existem, que pode transformar sua igreja em um lugar onde todos se sintam verdadeiramente amados. A pergunta que precisa ser feita é: como você realmente trata os pobres? Quando um mendigo se aproxima de você na rua, qual é a sua primeira reação? Quando uma pessoa mal vestida entra na sua igreja, como você a recebe? Quando alguém que claramente não tem condições financeiras precisa da sua ajuda, como você responde? Sua fé em Jesus Cristo está sendo demonstrada através do seu amor pelos necessitados? O texto que estudaremos hoje vai nos mostrar que nossa atitude para com os pobres revela muito mais sobre nós do que imaginamos. Tiago, capítulo 2. Versículos 1 ao 4 contém uma advertência séria que todo cristão precisa ouvir. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes suntuosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste suntuosa, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Você percebeu que Tiago não está falando apenas sobre ajudar pobres? Está falando sobre algo muito mais profundo, sobre como nossa fé em Jesus Cristo deve eliminar completamente qualquer forma de discriminação social. Está nos mostrando que é impossível ter fé genuína em Cristo e, ao mesmo tempo, fazer distinção entre pessoas baseada em sua condição econômica. Se este devocional está tocando seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar sua forma de viver o cristianismo autêntico, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a viver de forma que realmente agrade ao coração de Deus e demonstre o amor de Cristo ao mundo. E me conte nos comentários: como tem sido sua atitude para com pessoas em necessidade? Existe alguma área onde você percebe que precisa mudar sua forma de tratar os menos favorecidos? A primeira coisa que precisamos entender sobre este texto é que Tiago está escrevendo para cristãos, para pessoas que professam fé em Jesus Cristo. Ele não está falando para o mundo secular, está falando para dentro da igreja, para pessoas que deveriam conhecer melhor os ensinamentos de Cristo sobre amor ao próximo. Isso torna a mensagem ainda mais séria e relevante para nós hoje. Tiago está expondo um problema que existia nas primeiras comunidades cristãs e que, infelizmente, ainda existe em muitas igrejas hoje: a tendência de tratar pessoas de forma diferente, baseada em sua aparência, condição social ou poder econômico. Quando Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas, ele está estabelecendo um princípio fundamental. Fé genuína em Jesus Cristo é absolutamente incompatível com discriminação social. Não podemos, ao mesmo tempo, professar fé no Senhor da glória e desprezar pessoas que Ele criou e ama.
A expressão Senhor da Glória não é casual. Tiago está nos lembrando de que Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. Ele é infinitamente superior a qualquer riqueza terrena, a qualquer status social, a qualquer símbolo de poder humano. Se nós realmente compreendêssemos quem é Jesus, jamais seríamos impressionados por riquezas materiais a ponto de tratar pessoas de forma desigual. O exemplo que Tiago apresenta é muito específico e realista. Ele descreve uma situação que provavelmente acontecia regularmente nas igrejas primitivas. Duas pessoas entram na congregação, uma rica e bem vestida, outra pobre e mal vestida. A resposta da comunidade cristã revela o verdadeiro estado de seus corações. A pessoa rica recebe honras especiais. É convidada a sentar em lugar de destaque. Recebe atenção, sorrisos, tratamento preferencial. As pessoas se esforçam para impressioná-la, para fazê-la se sentir bem-vinda e importante. Provavelmente pensam em como ela pode contribuir financeiramente para a igreja, como pode ser útil para os projetos da congregação. Enquanto isso, a pessoa pobre é tratada como cidadã de segunda classe, é instruída a ficar em pé ou a sentar em lugar inferior. Recebe olhares de desconforto, talvez até de reprovação. As pessoas não fazem esforço para conhecê-la, para fazê-la se sentir acolhida. Podem até sentir que sua presença diminui o prestígio da congregação. Tiago chama essa atitude exatamente pelo que ela é: fazer distinção entre pessoas e tornar-se juiz com maus pensamentos. Quando tratamos pessoas de forma diferente baseada em sua condição econômica, estamos assumindo o papel de juízes, decidindo quem merece mais respeito, mais atenção, mais amor. Mas que critérios estamos usando para esses julgamentos? Estamos julgando baseados em valores terrenos e temporários, roupas, joias, aparência externa. Estamos usando exatamente os critérios que o mundo usa, não os critérios que Deus usa. Estamos avaliando pessoas pela mesma medida que pessoas sem fé avaliam. Isso revela algo devastador sobre o estado de nossos corações. Ainda não fomos verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Ainda pensamos como o mundo pensa. Ainda valorizamos o que o mundo valoriza. Nossa fé ainda não penetrou suficientemente profundo para mudar nossa percepção fundamental sobre o valor das pessoas. Deus não avalia pessoas por sua conta bancária, por suas roupas, por seus carros, por suas casas. Deus olha para o coração. Deus vê o valor intrínseco que cada pessoa tem como criatura feita à sua imagem. Deus ama igualmente o milionário e o mendigo, o executivo e o desempregado, a socialite e a doméstica. Na verdade, as Escrituras revelam que Deus tem um cuidado especial pelos pobres e necessitados. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 diz que Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Salmo 146, versículo 9, declara que o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. Jesus Cristo mesmo demonstrou esse cuidado especial pelos pobres durante todo o seu ministério terreno. Ele nasceu em uma família simples, cresceu em uma cidade desprezada, viveu sem luxos materiais. Seus primeiros seguidores eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Ele dedicou tempo especial para curar leprosos, alimentar multidões famintas, consolar enlutados. Em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus declara sua missão usando as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Como podemos professar fé neste Jesus e, ao mesmo tempo, desprezar aqueles por quem ele demonstrou cuidado especial? Como podemos seguir aquele que se identificou com os pobres e ainda assim dar preferência aos ricos? Como podemos adorar o servo sofredor e ainda valorizar mais os que têm poder e prestígio? A discriminação social dentro da igreja não é apenas uma questão de maus modos ou falta de educação. É uma questão espiritual profunda que revela nossa compreensão inadequada do Evangelho. É uma demonstração de que ainda não entendemos verdadeiramente quem somos diante de Deus e quem são nossos irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós, independentemente de nossa condição econômica, somos pecadores salvos pela graça. Todos precisamos igualmente da misericórdia de Deus. Todos fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue precioso de Jesus Cristo.
Todos temos o mesmo destino eterno quando colocamos nossa fé em Cristo. Que base temos então para tratar qualquer pessoa como inferior? A parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18 nos ensina que Deus pode rejeitar orações de pessoas religiosas e respeitáveis enquanto aceita-se a oração sincera de pessoas desprezadas pela sociedade. A parábola do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16 nos mostra que posições sociais podem ser completamente invertidas na eternidade. Quando fazemos distinção entre pessoas baseada em sua condição econômica, estamos demonstrando que nossa esperança ainda está nas coisas deste mundo. Estamos revelando que ainda acreditamos, mesmo que inconscientemente, que riqueza material é sinal de bênção divina e pobreza é sinal de maldição ou fracasso pessoal. Essa mentalidade é devastadora porque impede que vejamos as pessoas como Deus as vê. Impede que amemos como Cristo amou. Impede que sejamos instrumentos de sua graça e misericórdia no mundo. Impede que nossa igreja seja verdadeiramente um reflexo do reino de Deus na terra. Mas como podemos mudar essa atitude? Como podemos desenvolver um coração que ama os pobres da mesma forma que Deus os ama? Como podemos eliminar de nossas vidas qualquer forma de discriminação social? A transformação começa com arrependimento sincero. Precisamos reconhecer que qualquer forma de discriminação social é pecado diante de Deus. Precisamos confessar que, muitas vezes, julgamos pessoas por critérios mundanos, em vez de vê-las como Deus as vê. Precisamos pedir perdão por vezes quando desprezamos, ignoramos ou tratamos com frieza pessoas em necessidade. A transformação continua com renovação da mente através da palavra de Deus. Precisamos permitir que as Escrituras mudem nossa perspectiva sobre riqueza, pobreza e valor humano. Precisamos meditar nos ensinamentos de Jesus sobre como tratar os necessitados. Precisamos estudar os textos bíblicos que revelam o coração de Deus para com os pobres. Provérbios capítulo 19, versículo 17 ensina: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios capítulo 28. Versículo 27 declara: O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Jesus mesmo prometeu bênçãos especiais para aqueles que cuidam dos necessitados. Em Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 40, ele diz: Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso significa que nossa atitude para com os pobres é nossa atitude para com o próprio Jesus Cristo. Quando desprezamos um necessitado, estamos desprezando a Cristo. Quando amamos e cuidamos de alguém em dificuldade, estamos amando e cuidando do próprio Senhor. A transformação também requer prática intencional. Precisamos deliberadamente procurar oportunidades de demonstrar amor e cuidado por pessoas em necessidade. Precisamos sair de nossas zonas de conforto social e econômico para conhecer pessoas de diferentes classes sociais. Precisamos abrir nossos corações e nossas casas para aqueles que normalmente não teriam acesso aos nossos círculos. Isso pode significar oferecer carona para alguém que não tem carro. Pode significar convidar para almoçar alguém que claramente tem dificuldades financeiras. Pode significar gastar tempo conversando com pessoas que outros ignoram. Pode significar usar nossos recursos para suprir necessidades práticas de pessoas ao nosso redor. A verdadeira hospitalidade cristã não faz distinção entre pessoas. Abraça igualmente o rico e o pobre, o poderoso e o humilde, o influente e o insignificante aos olhos do mundo. Vê em cada pessoa uma oportunidade de demonstrar o amor de Cristo e de aprender algo novo sobre a diversidade da criação de Deus. Uma igreja que realmente vive segundo os princípios de Tiago, capítulo 2, será uma comunidade onde pessoas de todas as classes sociais se sentem igualmente bem-vindas. Será um lugar onde um executivo e um desempregado podem adorar lado a lado sem constrangimento. Será uma congregação onde necessidades práticas são supridas com amor e discrição.
Essa igreja investirá intencionalmente em ministérios que alcançam pessoas em dificuldade. Terá programas para alimentar famintos, vestir necessitados, abrigar desabrigados. Mas mais importante que programas, terá um coração coletivo que genuinamente ama os pobres porque ama a Jesus Cristo. Os líderes desta igreja ensinarão regularmente sobre responsabilidade social cristã. Incentivarão a congregação a ver cuidado com pobres, não como opção, mas como parte essencial da vida cristã. Serão exemplos pessoais de generosidade e compaixão para com necessitados. Os membros desta igreja desenvolverão relacionamentos reais com pessoas de diferentes classes sociais. Não verão pobres apenas como projetos ou objetos de caridade, mas como irmãos e irmãs igualmente amados por Deus. Aprenderão uns com os outros, orarão uns pelos outros, crescerão juntos na fé. É importante entender que cuidar dos pobres não significa apenas dar dinheiro ou bens materiais. Significa tratar pessoas necessitadas com dignidade, respeito e amor genuíno. Significa ouvi-las, conhecer suas histórias, entender suas lutas. Significa defendê-las quando são maltratadas ou discriminadas por outros. Significa também não assumir que pessoas pobres são inferiores intelectualmente, moralmente ou espiritualmente. Muitas vezes, pessoas que passaram por dificuldades financeiras têm sabedoria de vida, fé profunda e caráter forte que podem ensinar muito para aqueles que sempre tiveram privilégios materiais. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas pobres que foram escolhidas por Deus para papéis importantes em sua história. Ruth era uma viúva estrangeira e pobre, mas se tornou ancestral de Jesus Cristo. Davi era o caçula desprezado de uma família de pastores, mas se tornou o maior rei de Israel. Os apóstolos eram homens simples sem educação formal, mas transformaram o mundo com o Evangelho. Deus frequentemente escolhe os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29 nos lembra: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quando desprezamos pobres, podemos estar desprezando aqueles que Deus escolheu para demonstrar sua glória. Quando honramos apenas os ricos, podemos estar ignorando aqueles através dos quais Deus quer nos ensinar lições preciosas sobre fé, perseverança e dependência dele. O cuidado com os pobres também é uma forma poderosa de evangelismo. Quando pessoas necessitadas experimentam amor genuíno e cuidado prático de cristãos, seus corações se abrem para ouvir sobre o Deus que inspira tal amor. Quando veem que somos diferentes do mundo em nossa forma de tratar os menos favorecidos, ficam curiosas sobre a fonte desta diferença. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este amor deve se estender especialmente àqueles que mais precisam dele: os pobres, os necessitados, os desprezados pela sociedade. Mas é crucial entender que o cuidado com pobres deve brotar de motivação correta. Não deve ser feito para impressionar outros, para ganhar reconhecimento, para aliviar culpa ou para tentar comprar favor divino. Deve brotar de amor genuíno por Deus e consequente amor pelas pessoas que ele criou e ama. Jesus advertiu contra a caridade hipócrita em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, ele mesmo te recompensará publicamente. O verdadeiro cuidado cristão com pobres é discreto, humilde e motivado pelo amor. Não busca publicidade ou reconhecimento, não humilha quem recebe ajuda, não cria dependência desnecessária, procura restaurar dignidade e capacitar pessoas para superarem suas dificuldades.
Chegamos ao final desta reflexão sobre como nossa fé em Jesus Cristo deve transformar completamente nossa atitude para com os pobres e necessitados. Mas este pode ser o começo de uma revolução em sua vida e em sua igreja. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Não são apenas versículos para estudar, são comandos para obedecer, princípios para viver, verdades para transformar nossa forma de ver e tratar pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar vendo pessoas através dos olhos do mundo, valorizando-as por suas posses e status social, ou começar a vê-las através dos olhos de Deus, amando-as pelo simples fato de serem criadas à sua imagem e redimidas pelo sangue de Cristo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes falhamos em amar os pobres como Tu os amas. Confessamos que frequentemente julgamos pessoas por critérios mundanos, em vez de vê-las como Tu as vês. Perdoa-nos por todas as vezes que desprezamos, ignoramos ou tratamos com frieza pessoas em necessidade. Perdoa-nos por dar preferência aos ricos e poderosos, enquanto negligenciamos aqueles que Tu chamas de especiais em Teu reino. Transforma nossos corações para que possamos amar genuinamente os necessitados. Abre nossos olhos para vermos oportunidades de demonstrar Teu amor através de cuidado prático com pobres. Dá-nos sabedoria para ajudar de forma que restaure dignidade e não humilhe. Ensina-nos a dar nosso tempo, nossos recursos e nossa atenção de forma que honre a Ti e abençoe aqueles que precisam. Faz de nossa igreja um lugar onde todos se sintam igualmente bem-vindos, independentemente de sua condição econômica. Usa-nos como instrumentos de Tua compaixão no mundo. Que nosso amor pelos pobres seja testemunho claro de que somos verdadeiramente Teus discípulos. Lembra-nos sempre de que quando cuidamos dos necessitados, estamos cuidando do próprio Jesus Cristo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar sua vida cristã segundo os princípios da Palavra de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver de forma que agrade verdadeiramente ao coração do Pai. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir esta verdade sobre como nossa fé deve se manifestar através do amor aos necessitados. Pode ser exatamente a palavra que alguém precisa para começar a viver o cristianismo autêntico. E me conta aqui nos comentários como você pretende aplicar este ensinamento de Tiago em sua vida. Que mudança específica você vai fazer para demonstrar mais amor e cuidado por pessoas em necessidade? Sua experiência pode encorajar outros que também querem viver segundo os princípios do reino de Deus. Lembre-se, nossa fé em Jesus Cristo, Senhor da glória, deve eliminar completamente qualquer forma de discriminação social. Quando amamos os pobres como Cristo os ama, estamos demonstrando que nossa fé é genuína e nossa transformação é real. Que Deus te use como instrumento de seu amor na vida de pessoas necessitadas. Que através de você, muitos experimentem a compaixão de Cristo e tenham seus corações abertos para o Evangelho. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe